Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós queremos hoje dar mais um texto que foi usado para a formação do terço da libertação. É justamente a passagem do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Esse texto é muito lindo e ele pode ser usado agora por nós, pela nossa fé. É a história do cego Bartimeu. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ele fez 2 vezes a oração: Jesus, tem piedade, tem compaixão de mim. No terço da libertação, nós oramos 50 vezes esta oração, em 8 minutos. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou. Quando Jesus ouve esta oração, ele para e disse: chamai-o. Certamente, se nós orarmos com fé, Jesus, filho de Davi, Jesus, tem piedade de mim, Jesus, tem piedade da minha família, ele vai nos escutar e ele vai nos chamar. Chamai-o, disse Jesus. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com Jesus. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Quando nós, sob a ação do Espírito Santo, criamos o terço da libertação, este texto foi usado. Esta é uma obra do Espírito Santo. Os textos bíblicos que foram escolhidos para a formação do terço da libertação. Como aconteceu com o cego Bartimeu, nós acreditamos que também está acontecendo conosco e irá acontecer conosco todas as vezes que orarmos o terço da libertação. O cego Bartimeu disse: Jesus, tem piedade de mim. E Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Quando nós oramos o terço da libertação, nós também fazemos assim como o cego Bartimeu. Só que o cego fez 2 vezes e foi escutado por Jesus, ouvido por Jesus. Nós oramos 50 vezes, como eu acabei de dizer. Jesus irá perguntar para nós: o que queres que eu te faça? Então nós oramos assim: Jesus, tem piedade de mim. E ele diz: que queres que eu te faça? O cego disse: Rabone, que eu veja. E você? O que você quer que Jesus faça? Isto, apresente uma necessidade a Jesus. Vamos fazer como o cego Bartimeu? Vamos lá. Jesus, tem piedade de mim. Repita em casa comigo: Jesus, tem piedade de mim. Mais uma vez: Jesus, tem piedade de mim. E quando nós oramos o terço da libertação, Jesus fez essa pergunta para nós. Ele faz essa pergunta: que queres que eu te faça? Nós dizemos assim: Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. E com o cego Bartimeu, o que aconteceu? Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. A nossa cura, a nossa salvação, a nossa libertação depende da nossa fé em Jesus. Porque Jesus morreu para isso.
Ele morreu na cruz para nos salvar, está escrito na Bíblia, para nos libertar e para nos curar, Isaías capítulo 53. Ele cumpriu a parte dele, depende de nós. Vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, Bartimeu recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Meus irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus, ela é viva, ela se cumpre na nossa vida. Nós pedimos com fé, orando com fé, Jesus tem piedade de mim. E nós vamos escutar no nosso coração Jesus nos perguntar todas as vezes que orarmos o terço da libertação: que queres que eu te faça? Cura-me, Senhor, e a minha família. Salva-me, Senhor, e a minha família. Liberta-me, Senhor, e a minha família. E certamente nós iremos fazer como o cego Bartimeu, acompanhar Jesus pelo caminho da nossa vida, porque aí aprendemos de uma vez por todas que só Jesus cura, que só Jesus salva, que só Jesus liberta, porque como cego Bartimeu, nós iremos experimentar o poder desse nome que cura, o poder desse nome que salva, o poder deste nome que liberta. Faça isto, meu irmão, vamos fazer isto no programa de hoje. Comece a apresentar uma necessidade a Jesus, da sua vida, da sua família, uma cura física, uma cura interior, a conversão de alguém, quem sabe a sua, uma conversão maior para você, o dom da fé, uma cura de relacionamento familiar, um problema financeiro, um problema de trabalho. Jesus é poderoso. E você poderia perguntar: mas por que Jesus tem poder de nos curar, salvar e libertar? Porque Jesus, pela voz de Jesus, o mundo foi criado. Ele é o verbo de Deus. Ele é o criador. Por Deus, Deus utilizou o verbo Jesus para criar o mundo. Se ele é o criador, ele tem poder sobre todas as criaturas. E como a palavra de Deus diz, ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobram nos céus, na terra e nos infernos, significando isto, que o poder maior que existe no mundo é o nome de Jesus. E por que você está procurando outros poderes na sua vida? Se é que você esteja, volte-se para Jesus. Volte-se para aquele que tem poder de lhe dar vida, vida em plenitude, vida de filhos e filhas amadas de Deus Pai. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Regis, esse texto que você comentou, do cego Bartimeu, eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre esse último versículo, que diz assim: Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E no mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Interessante, não é? Ele teve uma experiência tão forte do amor de Jesus, recuperou a vista. A primeira pessoa que ele viu foi Jesus. E ele foi seguindo Jesus pelo caminho. Provavelmente, ele continuou seguindo a Jesus pelo resto da sua vida, não é mesmo? Quer dizer, ele teve uma experiência com Jesus, ele aderiu aos seus ensinamentos, não apenas ele recuperou a vista, mas a sua vida foi transformada, ele começou a fazer parte da comunidade dos discípulos e depois daquela primeira comunidade dos fiéis cristãos. E uma coisa interessante que me chama a atenção, e com certeza a sua também, acontece com esses testemunhos que nós recebemos, não é? Às vezes as pessoas estão assim tão distantes de Jesus e recebem uma graça, uma cura, uma libertação, enfim, alguma coisa que eles pedem através do terço da libertação e tem uma experiência tão forte com o amor de Deus e depois vão seguindo Jesus, né?
tem a vida interior transformada, a vida familiar transformada. Você não tem reparado isso? Eu tenho, mas eu tenho reparado uma coisa interessante que nos tem chegado através das últimas cartas. Praticamente todos os testemunhos desde que o Terço da Libertação foi lançado, as pessoas realmente dão testemunho de vidas transformadas, de ter conhecido Jesus, de estar seguindo Jesus, voltando para a igreja. Mas, ultimamente, o que tem me chamado a atenção é que muitas destas pessoas começaram a dar conselhos para as pessoas que estão nos vendo mas já estão na televisão. evangelizando. Você quer ver? Eu selecionei 3 cartas e elas estão dando conselhos para todos nós. Interessante. Veja esta carta de Cleonice, de Regente Feijó. Regis, eu queria dizer para as pessoas, ela está dizendo para mim e para você, está dando conselho para mim e para você, que rezem o Terço da Libertação e o Terço de Maria, porque a misericórdia de Deus é muito grande. O Terço na Libertação, na minha vida, tem sido só maravilhas e felicidade. Olha agora a carta de IC da cidade de Uberlândia. O nome dela começa com I, o sobrenome com C. Ela não quis se identificar. Tenham fé, meus irmãos, tenham fé. Olha a mensagem que ela está dando a todos nós. E rezem o Terço da Libertação, pois só Jesus cura. Só Jesus salva e só Jesus liberta. Eu amo Jesus. Todas as cartas, todas elas, as pessoas citam Jesus, em nome de Jesus. Jesus passou a ser pessoa íntima dessas pessoas, Maísa. Mais do que isso, passou a ser o centro da centro vida dessa pessoa. dessas pessoas. A Maria Aparecida de Campinas também nos dá uma mensagem. Além dela ter a vida transformada, e são testemunhos maravilhosos todos esses, pena que não dá para ler todos eles. E ela diz o seguinte: tenho louvado muito ao Senhor e rezado o Terço da Libertação por mim e por toda a minha família diariamente. E ela diz para mim e para você: reze também você o Terço da Libertação e você verá a graça de Jesus se derramando sobre toda a sua família, seus negócios e sua vida espiritual. E finalmente mais um testemunho de Maria no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, é um testemunho muito confidencial, mas existem tantas Marias no Rio de Janeiro que certamente você que Não, mora mas no esse Rio testemunho você vai ler. não pode saber inteirinho. a quem eu estou me referindo. Que interessante esse testemunho. Com o coração cheio de alegria, escrevo para agradecer uma graça recebida através do Terço da Libertação. Encontrei um livro, Terço da Libertação, li, fiquei emocionada com os milagres. Comprei um livro e comecei a rezar no dia 15 de maio. Meu grande defeito desde pequena era roubar e mentir muito. Onde eu ia, eu roubava. Nas casas das minhas amigas, dos meus familiares, nos supermercados, em qualquer lugar. Quando comecei a rezar o Terço da Libertação, não roubei mais e nem menti mais. Recebi esta graça e vou rezar o Terço da Libertação até a minha morte. Graças a Jesus, a minha Mãe Maria Santíssima e ao Terço da Libertação, alcancei esta graça. Estou com 78 anos. E ela disse que tinha esse defeito desde pequena. Não ia às missas, mas no dia de Corpus Christi, confessei, comunguei e hoje vou à missa todos os domingos. Já dei 3 livros do Terço da Libertação a 3 amigas e 2 estão fazendo a novena. Obrigada, Jesus, pela oração do Terço da Libertação que me libertou. Graças e louvores ao meu Senhor Jesus. O que você achou desse testemunho, Maísa? Pois é exatamente isso que eu estava dizendo. Um testemunho assim maravilhoso. O que Jesus
faz na vida das pessoas. Uma senhora de 78 anos, o poder que há no nome de Jesus. Você vê, ela começou a orar e Jesus vai na raiz do mal que está enraizado na pessoa. Ele é o libertador. Às vezes, nós pegamos o texto da libertação e oramos por coisas materiais, por coisas supérfluas. E Jesus não apenas nos atende naquilo que nós pedimos, mas ele vai mais profundo, não é? Ele quer salvar. E você percebe pela carta dela que vida transformada, que alegria, que libertação. Você sente essa libertação pelas palavras. Sente a ação do Espírito Santo. Você vê, ela sentiu a necessidade de ir à igreja, de fazer uma confissão. Uma conversão maior. Ela começou a frequentar a igreja aos domingos, a ir à missa. Ela recebeu a maior das graças, a graça da conversão. Ela nasceu de novo. É uma nova criatura. Ela, como cego Bartimeu, vai seguir Jesus. Vai seguir o resto da vida. Já deu o livro para as amigas. É interessante, as pessoas sentem isso. Nós temos recebido telefonemas. Uma pessoa da minha cidade nos ligou essa semana justamente dizendo isso. Ela foi tocada pela oração do texto da libertação, que ela quer dar 50 livros às suas amigas, suas colegas. Há um transbordamento do amor de Deus. O poder do nome de Jesus, o poder da palavra de Deus, né, Maíra? Porque Jesus, ele quer ir muito além, não é? Ele não nos criou só para essa terra, ele nos criou para o céu, ele quer nos preparar, não é? Para que um dia possamos estar com ele no lar celestial. Então ele faz toda essa revolução na nossa vida. Como isso é lindo, como é maravilhoso, não é? A gente vê que experimentando o amor e o poder de Jesus literalmente nos conquista e nós vamos seguindo Jesus. E o programa Rabboni Você podia bem se chamar Programa Rabboni Você do Terço da Libertação. O nosso entusiasmo é tão grande porque todas as vezes que vamos preparar os programas, nós lemos muitos testemunhos para escolher aqueles que serão lidos. Mas, meus irmãos, a leitura desses testemunhos aumentam a nossa fé em Jesus de uma maneira espantosa. Verdadeiros milagres acontecem e nós estamos louvando a Deus por isso. Vocês não acham? E você, Maísa, também não acha? Acho sim que já está na hora de vocês começarem a rezar o terço da libertação com muita fé e confiança no Senhor Jesus para vocês e para toda a sua família. E, meus irmãos, nós temos recebido inúmeras cartas com pedidos muito aflitos por orações em favor das famílias. São muitos lares que estão se desfazendo por causa do divórcio, a separação, o adultério, o desemprego, os relacionamentos quebrados, as drogas, os vícios, tantas dificuldades. Então hoje nós vamos apresentar a Jesus com muito amor e com muita fé os nossos lares, as nossas famílias, nessa continha do terço da libertação. E como é poderosa esta oração do terço da libertação realizada aqui no programa Rabboni Você, porque são milhares de pessoas rezando unidas numa só fé, num só Espírito, o Espírito Santo de Deus, numa grande confiança a Jesus. Por isso agora, além de você colocar a sua mão onde está doendo, pense também na sua família, pense nos seus queridos. Imagine Jesus te perguntando: que queres que eu te faça? E diz de todo o seu coração: Senhor, salva minha família. Senhor, converte o meu coração, converte os meus queridos, cura-nos, Senhor. Combinado?
Vamos então, Régis. Vamos colocar a mão aonde está doendo e vamos orar com fé. Se Jesus me libertar. Se Jesus me libertar. E a minha família. E a minha família. Nós seremos verdadeiramente livres. Nós seremos verdadeiramente livres. Agora. Jesus tem piedade de nós. Jesus tem piedade de nós. Jesus cura-nos. Jesus cura-nos. Jesus salva-nos. Jesus salva-nos. Segurando nas mãos de Jesus. Jesus liberta-nos, Senhor. Louve e agradeça a Jesus pela sua cura, sua salvação e libertação. Obrigado, Jesus. Glórias a ti, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, apresentamos a vocês o livro Orações de Poder 4. Esse livro contém ladainhas, novenas, devoções aos santos, orações aos santos. Glórias e louvores a isto. Com esta alegria que Jesus colocou em nossos corações, vamos olhar uns para os outros, vamos sorrir, vamos nos abraçar e dizer: sorria, Jesus te ama. Glórias e louvores sejam dados a ti, Jesus. Jesus te ama. Jesus Cristo.